Opa, certinho com você? Aqui é o canal do Gibão. Um pouquinho de jornalismo, conhecimento, curiosidades, de tudo um pouco e também opinião. Muito bem, regime militar, uma coisa faladíssima no Brasil até hoje e muito, eu diria que a maior parte não conhece a engrenagem da coisa, né? E nisso eu quero falar uma coisa, um breve histórico. A minha faculdade de jornalismo foi feita há alguns anos e eu me lembro que os professores, tantos livros que a gente trabalhava no curso, os professores todos tinham um cunho de esquerda. Na época eu não me atentava muito para isso, mas conforme você vai se atentando e você vai vendo vídeos no YouTube, vai lendo, vai se informando, eu nunca entendi o porquê daquilo. E aí depois você vê que isso se estendeu até para a USP e para universidades públicas. Por que seria isso, né? Não sei. O fato é que houve uma grande divisão entre esquerda e direita no Brasil. E na verdade, na minha opinião, isso foi só acaba só mascarando uma elite que fez de tudo para o Brasil continuar do jeito que está. Este livro aqui, ó, um livro interessante, ó, História da Civilização, Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopes. Durante muito tempo, eu sempre tive muita curiosidade com essa coisa de regime militar de 1964 a 85, né? É, as pessoas que eu conheço, que não eram pessoas assim, que fizeram faculdade, pessoas é, de elite, pessoas letradas e tal, as pessoas gostaram muito daquele período. Falam que tinha muito emprego, falam que a segurança era muito maior, que tinha muito menos crime, menos bandido. De outro lado, por outro lado, naquela época havia muito menos pessoas no Brasil e no mundo, né? Então assim, menos gente, menos crime. É complicado esse tipo de análise, né? O meu próprio pai fala bem daquele período. Fala que tinha muito mais segurança. O regime militar parece que virou uma espécie de palavrão falar isso. Você falar qualquer coisa a favor deles, né? E eu não sei, eu tenho curiosidade a respeito disso. Mas o fato é que naquela época havia menos crimes, porém aquilo que eu falei, a população era infinitamente menor. Havia muito mais emprego, porém as indústrias estavam em crescimento e a população era infinitamente menor. Lógico que teve uma oferta muito maior de emprego. Já hoje o que? Uma população imensa e ainda tecnologia. Mas enfim, esse livro aqui, durante muito tempo que eu tive essa curiosidade sobre regime militar, o que foi aquilo, o que não foi, o que houve, houve muito extermínio, não houve, a esquerda que implantou que houve muito extermínio, de fato que assim que, porque houve de fato muitos muitos guerrilheiros mataram membros da própria turma dele para jogar a culpa no regime militar, né? E ao mesmo tempo um regime militar que o quê? Que anos depois devolveu o país para a democracia. Onde houve verdadeiramente um regime militar forte, nunca ocorreu isso. Então é muito curioso esse período, essa fase do Brasil. Esse livro aqui, ele fala uma coisa que durante muito tempo que eu pensei a respeito, não, porque o regime militar foi eu pensava assim, foi, foi introduzido isso no país para evitar que a esquerda tomasse poder. É o que eu pensei, muita gente pensou. Eu lendo esse livro, esse simples livro de história, que deve ser do primeiro e segundo grau, eu achei que o livro foi muito fiel ao que ele escreveu aqui e eu vou passar para você agora, né? Vamos lá. O golpe de 64, vou ler aqui, ó. O golpe de 64 iniciou o mais longo período de governos militares, o lema desenvolvimento com segurança. O que? Havia até faíscas naquele período de que era possível, lembrando da Revolução Cubana próximo ali em 1959, então haveria uma possibilidade de,
do, do comunismo ser introduzido no Brasil. Mas a força motora por trás da introdução do regime militar nunca foi essa. Foi sempre manter os privilégios, os benefícios de uma elite que sempre mandou no Brasil. Principalmente do judiciário, empresários. A introdução do regime militar, de acordo com o livro, foi isso, foi manter isso. Porque até então estava surgindo o Brasil tinha um parque industrial muito grande e estava se expandindo, e o Brasil naquela época não estava aliado com os Estados Unidos. Olha que curioso. O governo, principalmente o João Goulart, ele era avesso à introdução aos Estados Unidos querer mandar aqui no Brasil, como é o que sempre ocorreu, né? Ele era avesso a isso. Então, essa entrada do regime militar aqui já foi um jeito de tirar o Jango do poder e fazer com que tanto os privilégios quanto também os Estados Unidos pudesse operar aqui. E ele sendo introduzido aqui, o que ele fez de acordo com o livro aqui também? Trouxe as empresas multinacionais para cá, e o Jango, sabe o que ele fez na época? Ele não tinha traço esquerdista como foi ameaçado naquele período, de acordo com alguns livros de história. Ele só era anti essa coisa de imperialismo dos Estados Unidos, ele era anti esse tipo de coisa. E também estava vendo reformas de base, o Brasil estava dando pequenos passos no crescimento industrial, ao jeito brasileiro, ao modo brasileiro. Mas o que ocorreu? Foram surgindo assim, com a desculpa de uma introdução de um capitalismo, com a desculpa de um comunismo, uma revolução cubana que poderia ocorrer a qualquer momento aqui. O regime militar foi uma espécie de que estava protegendo o Brasil que isso ocorresse. Mas no fundo foi só uma maneira que o militarismo conseguiu de manter todos os ricos no seu lugar, todos os privilégios. Um Brasil que sempre foi para meia dúzia, em detrimento da maioria. Vamos lá, olha lá. O golpe deflagrado pelos militares em apoio de setores e classes sociais, inclusive da Igreja Católica. O golpe deflagrado pelos militares com apoio de setores e classes sociais conservadores pretendia manter a maioria da população afastada das decisões políticas, o que já ocorria. Mas aqui então, o que mais aqui? O processo da ampliação das liberdades democráticas, do reformismo desenvolvimentista e busca de uma política externa independente, que era o que o João Goulart estava querendo, estava devagar introduzindo no Brasil, isso foi tirado. A dominação norte-americana foi introduzida, então todo aquele... os pequenos movimentos de base, uma indústria, uma indústria que caminhava, crescendo, nacionalização de vários produtos, tudo isso daí o Jango era a favor, de acordo com o livro. Mas isso não estava sendo a favor de nem um pouquinho dos Estados Unidos, que queria colocar suas empresas aqui, e também isso ia afetar o privilégio de muitos ricos aqui no Brasil. E eu não estou defendendo diretamente esse governo João Goulart, que ainda é um pouco meio... Por mais que a gente lê um pouco, a gente não sabe muito daquele período. Mas faz muito sentido isso. O Brasil sempre foi um país que foi feito de tudo para... Um país que onde eu calculo um chutômetro aqui, uns 8% vive aqui, 90, 92% sobrevive da pior maneira possível. E o sistema taca entretenimento nas pessoas, né? Entretenimento, o capitalismo vendendo coisa, vendendo a ideia, vendendo que tudo a culpa é tua, se você lutar você vai ficar rico. Então todo esse aparato começou, intensificou lá nos anos 60 com a introdução do regime militar, a volta dos Estados Unidos, operando aqui no Brasil. E o Jango, sabe o que ele fazia que era interessante, que ele fez naquele período?
as empresas que operavam no Brasil, empresas multinacionais, só uma parte de remessa de lucros e podia ir para o exterior. A maior parte ele era destinada a ficar aqui em território nacional. Quando que os Estados Unidos iam gostar de um governo desse, né? E aí ele foi destituído. Os primeiros governos militares totalmente aliados com os Estados Unidos, Castelo Branco, totalmente aliado com os Estados Unidos. Então, este livro aqui, ó, volto a mostrar aqui para você, ó. Deixa eu pegar se tem mais alguma parte interessante aqui. Olha lá, ó. Os Estados Unidos procuraram obter condições vantajosas para o estabelecimento de empresas norte-americanas em diversos lugares do mundo. O governo João Goulart se mostrou francamente hostil à participação de empresas estrangeiras no processo do desenvolvimento brasileiro. Antes de deixar o governo, limitou apenas a remessa de lucros das empresas multinacionais estabelecidas no Brasil. Isso significa que as empresas multinacionais podiam enviar dinheiro para as matrizes nos Estados Unidos e na Europa apenas parte dos lucros obtidos no Brasil. Ou seja, realmente, se você ir pela lógica, o regime militar foi totalmente um atraso para o desenvolvimento do Brasil. Você pode pensar assim, mas se não tivesse ocorrido o regime, será que não teriam introduzido o comunismo aqui no Brasil? Na minha opinião, eu te digo que não. Porque aqui sempre teve uma elite muito forte que manda. Aqui teve uma elite empresarial, política muito forte. Aqui não haveria isso. A introdução do regime militar, com certeza, foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Foi a manutenção do privilégios, de diversos privilégios, corrupção, que mais? Latifundiários, principalmente nas regiões do Brasil, aí, Nordeste. Então, assim, foi a manutenção, foi manter tudo, inúmeras coisas que eram erradas, que eram entraves para o Brasil. Então esse foi a introdução do regime militar, que prevaleceu de 1964 até 85, e depois também largou, após a redemocratização, largou o Brasil de vez, né? Uma inflação absurda. Lá nos anos 90 que o Plano Real foi controlar um pouquinho a inflação. Mas foi governo Sarney, depois governo Collor. Então assim, você vê que também depois o Collor que ia acabar com os marajás, né? E depois todo mundo sabe como que foi o governo. Então assim, um governo de regime militar, depois o governo dos anos 80, uma inflação absurda. Depois foi o governo Collor, o que deu uma melhoradinha foi lá por volta de 93 com o Itamar Franco, após a saída do Collor, o impeachment dele, e foi acho que em 94, né, que veio o plano Real. Isso daí deu uma estabilizada no Brasil. Mas enfim, resumindo aí este vídeo, um livro simples de história que eu achei muito bacana a explicação aqui, uma explicação que, se você for pela lógica, o livro está falando totalmente a verdade. O regime militar não foi para anticomunismo, foi só para manter todo tipo de privilégios de poucos no Brasil, latifundiários. Que mais aqui? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante para você aqui, ó. Tem até uma parte aqui, empresariado brasileiro, industrial. Vamos ler mais alguma coisa. Os latifundiários temiam a Revolução Operária e a Reforma Agrária. Os militares expuseram de suas fileiras os elementos mais críticos e nacionalistas. Os empresários industriais associados às multinacionais estrangeiras desde o governo Kubitschek apoiaram o golpe, temendo a República Sindicalista Populista. Então, com certeza, acho que essa é a explicação dentro desse livro, da minha opinião, a explicação mais cabível para, de uma forma mais simplista possível, o que foi o regime militar e o que ele conseguiu atrasar o Brasil, né? Corrupção, eu sei que naquela época não podia se divulgar. O regime tomou a Assembleia, o regime tomou tudo, e foi tudo de acordo com o que ele decidia que seria.
Então, a Câmara, só quando nos anos 70 que foram liberadas eleições, mesmo assim não foram nem para presidente, para prefeito, dois partidos só, né? E o que acontece? Mas de uma maneira geral, então sintetizando este vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado, dê a sua opinião. E falando de... Eu lembro, tinha um professor que eu coloquei... Ele falava muito mal, um professor meu de jornalismo, ele falava muito mal mesmo do regime militar. E eu, lendo um pouco, eu na época, isso faz bons anos, eu falei algumas coisas para ele no Facebook. Ele tanto não gostou que ele me excluiu. Parece que pessoas que têm também um fanatismo pra falar mal do regime militar, parece que assim, a pessoa não aceita a opinião contrária, não debate nada. Só reproduz aquilo que ouviu, a pessoa não pesquisa a fundo uma coisa, né? É estranho. Muito bem. Canal do Gibão, espero que você tenha gostado. Compartilha. Dá sua opinião aqui embaixo que eu vou ficar muito contente. Um abração. Valeu.